Muito boa noite. Nós estamos no mês da pregação do Evangelho e a ênfase não é necessariamente que eu prego o Evangelho para você daqui. A ênfase é que nós despertemos você a pregar o Evangelho quando sair daqui. Diferente, não é? A igreja acomodada, ela pode ficar esperando que o pastor pregue o Evangelho do púlpito. Mas Deus espera que você pregue o Evangelho nesta cidade. Então hoje nós vamos ter uma palavra de reflexão sobre o valor de pregar o Evangelho. O que está envolvido quando eu abro a minha boca para pregar o Evangelho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 16, diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, o Senhor fala conosco. Nós te agradecemos pelo Evangelho que um dia chegou até nós, através de pessoas que abriram as suas bocas e do seu jeito comunicaram a nós a palavra da verdade. E o teu Espírito Santo operou e o nosso entendimento foi aberto, o nosso coração foi aberto para compreender a tua palavra. Nós queremos te agradecer, meu Senhor, porque o Senhor é bom e fez isso por nós, e que nós transmitamos essa mensagem a outras pessoas que precisam simplesmente ouvir o Evangelho para terem suas vidas mudadas. Convence-nos, meu Pai, de que há um poder em nós, que opera em nós e que precisa ser usado. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho, meus irmãos, alguém pode me dizer esse barulhozinho, o que é, não? Eu tenho batido, meus irmãos, na questão de que o Evangelho mudou em muitos aspectos, e um deles foi esse de a pregação do Evangelho ficar restrita aos profissionais. Os profissionais do domingo à noite. O pregador do domingo à noite, que ele vai trazer uma mensagem, e tem uma hora que ele vai fazer umas perguntas, e pessoas virão à frente, uma música será tocada, um apelo será feito. E aí nesse barco, muita gente não sente que deveria ser um evangelista, que deveria ser um pregador do Evangelho. Eu deveria, no máximo, trazer
pessoas para a igreja. E é assim que funciona. Então, pregação do evangelho, para algumas pessoas, no máximo é dizer: olha, tu precisa ir para a igreja. Por que tu não vai para a igreja? Tu precisa de uma igreja. Cara, tu precisa da igreja. Cara, você precisa ir para a igreja. E assim vamos vivendo sem comunicar o evangelho. Quinta-feira eu trouxe um texto que define mais ou menos o que é o evangelho. Diz que o evangelho envolve a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a síntese do evangelho. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Está implícito aí o fato de que o ser humano precisa admitir que é pecador e que ele tem contas a acertar com Deus, que um dia, quando ele partir daqui, se ele tiver cometido só 3 pecados por dia, só 3, imagine que o ser humano seja santo o bastante para pecar só 3 vezes por dia, seriam aproximadamente 1000 pecados por ano. Uma pessoa que viveu 80 anos teria 80.000 crimes para acertar com Deus, 80.000 pecados para acertar com Deus. Há contas a pagar, porque o pecado insulta Deus, o pecado separa você de Deus. E nada acontece enquanto o ser humano não admite que é um pecador e que precisa desesperadamente ter essa conta resolvida, ter essa contabilidade zerada, ter o seu pecado perdoado. Por isso que a síntese do evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados. A síntese do evangelho não é venha para ser curado. A síntese do evangelho, venha que a gente é uma turma legal, não é. A síntese do evangelho é: venha que você vai prosperar, sua vida vai mudar, você vai ser mais feliz, você vai ser uma pessoa incrível. A síntese do evangelho é: Cristo morreu pelos nossos pecados. Há pecados que precisam ser perdoados. E se você partir dessa vida sem resolver essa conta, você estará em má situação. Quando o evangelho chegou no Brasil, ele chegou assim: pessoas pregando o evangelho à moda antiga. Pessoas dizendo às outras: olha, nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus, precisamos da graça de Deus. E Deus bolou um plano para que os nossos pecados fossem pagos, quando Ele enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. O hino Chuva de Bênçãos foi escrito nesse contexto, num contexto de almas, porque era tão difícil crer no Evangelho. Era tão difícil crer no Evangelho que uma vez eu li um dicionário antigo, a tradução da palavra protestante, e uma das traduções era missa seca. Isso era um dicionário das antigas. Missa seca era o nome que se dava às igrejas evangélicas daquele dia. Imagine os primeiros evangelistas, né? Sonhando com uma chuva de almas, sonhando com muitas almas que seriam ganhas para Jesus. E eles fizeram o seu trabalho boca a boca. Uma vez eu vi o pastor John Hatch dizendo que você tem as 2 coisas mais revolucionárias do mundo para fazer a obra de Deus. É uma boca e 2 pernas. Sabia? Uma boca, 2 pernas para comunicar o evangelho. Paulo estava envolvido com essa obra. Ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Há uma obrigação que pesa sobre mim. Eu sou o devedor. Por que eu sou devedor? Por que eu acho que outras pessoas precisam conhecer isso? É porque eu fui alcançado por essa graça. E eu tenho um entendimento de como essas coisas são. E eu preciso, eu entendo que outras pessoas precisam conhecer a graça de Jesus. Muitas pessoas não pregam o evangelho porque eles têm complexo de inferioridade em relação à sua pessoa, ao seu ser como crente. Eles pensam assim: não, se eu pregar ninguém vai crer. Imaginou eu pregando? Eu não sei fazer isso não, rapaz. Quem é que vai crer comigo pregando? Eu não tenho menor jeito. Não, leva para o profissional.
leva para o cara de domingo à noite. O que a pessoa está dizendo é o seguinte: o Espírito Santo opera em outras pessoas. Em mim não creio ainda. Não acredito que eu possa colocar um pecador entre o céu e o inferno e dizer: decida qual porta você vai entrar. Hoje, meu irmão, minha irmã, você precisa responder essa pergunta. Você crê que há um poder em você? Algumas pessoas vão até dizer: não, eu creio. Eu creio que se eu me deixar usar, que se eu falar do meu jeito, que se eu deixar Deus me usar, e eu falar da essência do Evangelho para pessoas, no mínimo eu vou despertar pessoas para a curiosidade do Evangelho. Sim, eu creio que há um poder em mim. Mas a segunda pergunta é: você se envergonha desse poder? Porque quando Paulo disse lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, isso implica de que algumas pessoas se envergonham. E que algumas pessoas entendem assim: não, o Evangelho é legal. É claro que é o caminho, a verdade e a vida. É claro que esse método de Deus bate com o que ele propõe ser a sua própria justiça. É claro que é justo. Um pagou por todos. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo outro entrou a graça. Bate, tranquilo, incrível. Mas eu não sei, eu sinto vergonha. Eu ainda não superei a vergonha do Evangelho. Eu sinto vergonha de ser um contra todos. Eu sinto vergonha de ser o criticado. Eu sinto vergonha de ser o diferente. Eu sinto vergonha de parecer fanático. Eu sinto vergonha de parecer arrogante. Eu sinto vergonha. E todos aqueles que ainda sentem vergonha do Evangelho ou de pregar o Evangelho, deviam chegar a Deus e confessar essa fraqueza e pedir cura de Deus. E dizer: Deus, eu não quero ter vergonha. Porque o teu filho Jesus não teve vergonha de ir para a cruz. Não teve vergonha de ser cuspido, batido, de ficar sem roupa com uma coroa de espinhos na cabeça, de sangrar em praça pública por meus pecados, de ser escarnecidos até por gente que estava na mesma situação. O teu filho Jesus não teve vergonha de se fazer maldição em meu lugar para que eu fosse uma bênção. Eu quero pedir ao Senhor que me cure. Eu não quero viver nesse mundo. Eu não quero passar por essa vida como um crente que viveu toda a sua vida com vergonha do Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos refletir sobre as coisas poderosas que acontecem quando uma pessoa abre a sua boca e prega o Evangelho. Mesmo que seja uma criança, um adolescente, mesmo que seja uma pessoa com pouca instrução, se ele crê no Evangelho e ele abre a sua boca, nós precisamos refletir sobre as coisas poderosas que acontecem. Em primeiro lugar, quando você abre a sua boca para pregar o Evangelho, você pode despertar no outro uma coisa muito, muito poderosa, chamada fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então há pessoas às quais o Evangelho nunca foi apresentado. Acredite, há muita gente. Foi apresentado à igreja, foi apresentado à corrente, foi apresentado à campanha, foi apresentado à conferência, foi apresentado ao grupo que era legal, foi apresentado à banda da igreja, foi apresentado aos cantores, mas nunca ninguém lhe pregou o Evangelho. Nunca ninguém lhe mostrou sua real situação diante de Deus, que precisa ser resolvida enquanto estiver nessa vida. Nunca ninguém lhe disse: você é um pecador e desesperadamente carece da glória de Deus.
desesperadamente precisa de ajuda, você não é o que pensa, você precisa de ajuda. E em Jesus você tem essa ajuda, em Jesus você tem o perdão dos seus pecados. Meus irmãos, nós despertamos fé nas pessoas quando abrimos a nossa boca. Muita gente cai na armadilha de pensar que isso exige uma grande elaboração, de que você precisava ser um grande intelectual, que você precisa ter um alto poder de convencimento. Não, esse poder não é seu. Você precisa abrir a sua boca. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Você precisa abrir a sua boca. Em segundo lugar, quando nós pregamos o Evangelho, acontece aquilo que eu vou chamar aqui de momento Lídia. Quando Paulo pregou para aquelas mulheres na cidade de Filipos, a Bíblia diz: o Senhor abriu o coração de Lídia para entender o Evangelho. No texto que nós vimos aqui, Paulo disse: eu faço tudo por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora imagine essa sintonia. Se você pudesse ver isso espiritualmente, você está pregando por uma pessoa, e enquanto isso, o Espírito Santo está abrindo o coração dessa pessoa, e as palavras que você vai falando vão achando o lugar correto, vão achando acolhida na alma da pessoa, porque Deus está fazendo uma obra. E você se torna cooperador do Evangelho, você age em sintonia com o Espírito Santo. Sim, há um poder em você para isso. Jesus Cristo, uma das últimas frases ditas nesse mundo foi: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês não vão ser assistentes de culto, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Coisas poderosas acontecem quando pessoas abrem sua boca para pregar o Evangelho. Uma terceira coisa que pode acontecer quando você prega o Evangelho é que você pode presenciar o maior milagre que acontece na face da terra, que acontece no meio da humanidade. Se perguntassem a você: qual é o maior milagre? Um dia, Jesus Cristo disse assim: olha, eu faço essas obras aqui, mas aquele que crê em mim vai fazer obras maiores do que as que eu faço. E a gente tem presenciado uns malucos aparecendo, dizendo que querem fazer obras. Na verdade, eles não dizem obras, eles dizem milagres. Que eles querem fazer milagres maiores do que Jesus. Eu não conheço ninguém que fez algum milagre maior do que Jesus. Qual seria o maior milagre de Jesus? Se a gente pudesse catalogar e dissesse assim: qual seria o maior? Eu acho andar sobre as águas incrível. Você não acha, não? Quebra uma lei universal, a lei da gravidade, dá uma surfada e ainda bota Pedro para fazer a mesma coisa. Se alguém fosse fazer um milagre maior do que Jesus, teria que fazer um que fosse mais fantástico do que esse. Mas a multiplicação dos pães também é incrível, e dos peixes. A ressurreição de mortos também é incrível. Jesus não disse naquele texto milagres, ele disse obras. Quem crê em mim vai fazer obras maiores do que as que eu faço. Há uma obra que você pode fazer maior do que Jesus, sabia? Eu não sei se você sabe. Na história de Jesus no mundo, na sua vinda ao mundo, ela está cheia de limitações. Por escolha dele, ele resolveu se limitar. Em Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou para assumir
a forma de servo. Quando ele está na cruz, ele poderia destruir os seus inimigos. Ele não faz, ele se limita. Ele limita o seu poder. O próprio ato de ser humano tem limitações. Envolve o fato de virar criança e aprender a andar. Ou você acha que Jesus nasceu correndo? Não é? É menino, cadê ele? Pega o menino. Não. Você acha que ele nasceu falando? Oi, eu sou Jesus. Cadê os pecadores? Cadê os 12 menininhos apóstolos que eu vou... Não, tem limitações. Faz parte do processo da sua encarnação. E tem limitações geográficas. Jesus não veio para passear no mundo inteiro. Ele mesmo disse para uma mulher certa vez: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tem missão na Babilônia, não tem missão no Iraque, não tem missão na China. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No sentido geográfico e tecnológico, nós podemos dizer que Jesus pregou para muito pouca gente. Qualquer Zé Mané hoje pelo Face atinge mais gente com uma mensagem do que Jesus atingiu no seu tempo. O seu espaço geográfico é muito pequeno. Ele fica ali naquele pedacinho de terra. Ele vai no máximo até o Egito, quando criança, mas depois disso volta para Israel. Aos 30 anos começa a pregar publicamente, chega a Jerusalém e morre. É uma missão, no sentido humano, extremamente limitada. Ela não saiu dali. Agora atenção, a sua missão não é limitada. Você não vai morrer com 33. Não foi dito a você que você vai ficar restrito apenas às ovelhas perdidas do Tucumã. A sua missão não é limitada. Acredite, você pode alcançar mais gente do que Jesus, se for da vontade de Deus que você faça isso. Alguns pregadores modernos, como a Billy Graham, já pregaram para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Jesus nunca conseguiu isso no seu espaço geográfico. Eu creio que a única maneira de nós, como seres humanos, fazermos obras maiores do que as de Jesus é tendo um alcance com o Evangelho maior do que aquele que Jesus Cristo teve nas suas limitações. Ele não fez mais, não é porque não pôde. Ele não fez mais porque estava predeterminado que seria assim. E ele disse: aquele que crê em mim vai fazer obras maiores do que aquelas que eu faço. Paulo já fez uma obra muito maior do que Jesus, no sentido de propagação. Paulo faz 3 viagens missionárias ao redor do mundo conhecido, enquanto Jesus fica apenas restrito às ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual é o milagre então? O milagre é quando você transmite o Evangelho e uma pessoa nasce de novo. Isso é um milagre. Isso é o maior milagre que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque o ser humano, na sua natureza, ele é inconvertível. Alguns pregadores, algumas igrejas acham que elas têm poder para converter alguém. O ser humano é inconvertível. A Bíblia diz: ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele é obscurecido no seu entendimento. Ele é, por natureza, filho da ira. Ele é inimigo de Deus. Ele é rebelde. A sua natureza não quer o Evangelho. Ele é pobre, cego, miserável, nu em relação ao Evangelho. Ele é inconvertível. É preciso que haja um poder muito violento que entre nele e lhe dê vida, e lhe regenere, e lhe faça desejar Jesus Cristo. Paulo chamou isso de o poder da ressurreição. Quando Jesus estava no seu túmulo, um poder entrou ali no túmulo, moveu a pedra,
desatou o embalsamamento, desatou os lençóis e trouxe Jesus à vida de novo. Quando uma pessoa se converte, é um poder assim. Quando o evangelho verdadeiro é pregado e uma pessoa se converte, é um poder dessa natureza. As pessoas ficam querendo achar que os supostos milagres feitos aqui nesse mundo vão impressionar Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, existe um milagre que influencia os céus. Que milagre é esse? É quando o pecador volta para o Senhor. Jesus Cristo disse que quando um pecador se arrepende, o que acontece? Festa nos céus. Já imaginou, no abrir da sua boca, provoca uma rave lá no céu? Se é que tem, né? O que é que faz? Como é a festa do céu? É forró, é rave, é ópera? O que for que a sua imaginação queira. Mas há uma festa lá. Então imagine como é pobre esse negócio de milagres físicos. Alguém testemunha, meu nome é fulano, eu fui curado de um caroço, eu sou a memorial. Aí os anjos não estão nem aí. Aí o outro vem e fala, minha empresa estava falida, e aí eu recuperei a minha empresa. Aleluia. Palma para Jesus. Os anjos também não querem saber disso. O outro vem e fala assim, olha, eu era um coxo. E milagre de coxo é verdadeiro, tá? É diferente de milagre de caroço. Nunca vi ninguém curar coxo. Era o coxo. Eu tinha a perna fina, mas de alguma maneira houve um poder que reconstituiu a minha perna. Eu estou aqui com uma pernona sarada, uma perna incrível. Aí os anjos, Mas se alguém diz assim, eu andava longe de Deus. Eu era rebelde, eu não queria saber de Deus. E pregaram o evangelho para mim. E eu me convenci de que eu preciso de Jesus Cristo. E hoje à noite eu estou entregando a minha vida para Jesus. A minha vida é dele. Aí os anjos enlouquecem. Porque esse é o maior milagre que a humanidade pode contemplar. O apóstolo Paulo comparou esse milagre à criação do mundo. Quando o mundo foi criado, ou recriado, me parece mais uma reorganização do que uma criação, havia um panelão d'água escuro. Só isso, um panelão d'água escuro. Um caos. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí Deus disse, haja luz, das águas, haja luz. E houve luz. Aí mudou tudo, ligaram a luz, já não é mais um panelão de água escuro. Agora parece um oceano com luz. O homem sem Deus é como aquele panelão de água escuro. É sem forma e vazia. De que serve viver? Você vai morrer daqui a pouco. E depois de morrer, como disse Darcy Ribeiro, eu vou virar pó, vou virar poeira cósmica. Queria crer, mas não consigo, vou virar pó. Então o sentido da vida é só isso? É virar pó? Pois é. Mas assim como naquele panelão escuro, Deus disse, haja luz e houve luz. Quando o homem tem um encontro com Deus, Deus diz a ele, haja luz. Haja luz. Ele diz, ele resplandeceu a luz em nossos corações. O mesmo Deus que disse haja luz, ele fez resplandecer a luz do evangelho em nossos corações. Que milagre incrível, meus irmãos. Veja, o fato de você abrir a boca provoca um milagre equiparado à criação do mundo. O homem é inconvertível. Sua conversão é sobrenatural. Uma conversão verdadeira é um milagre. O homem não quer se converter. Eu não queria me converter. A minha natureza não queria se converter. Mas uma vez alcançado por Deus, eu não tenho como não ser dele. Foi um poder que invadiu a minha alma. E diferente de tudo que se diz por aí, Deus não é educado. Deus invade a sua alma e diz, você é meu, eu quero você e você é meu. Deus não vai ficar, por favor, me aceita aí.
Vou te dar só mais essa chance. Me aceita aí, por favor, estou implorando, eu sou legal. Isso não é o Deus soberano da Escritura. Ele diz, haja luz. E aí há uma luz, você nunca mais será o mesmo. Entende, meu irmão, que isso acontece quando você prega o Evangelho. Os anjos não vão vir a esse mundo pregar o Evangelho. Não nessa época. Não é, Rubem? Não nessa época, talvez num futuro. Mas os anjos não estão pregando o Evangelho, porque Deus deu ao seu povo a missão de pregar o Evangelho. Sabe o que mais acontece quando você abre a sua boca em favor do Evangelho? É que você pode presenciar a libertação de uma pessoa. A Bíblia diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existem dois impérios, o império de Jesus e o império das trevas. Num certo sentido ele manda em todos, mas por alguma razão o diabo é um pitbull sob uma coleira, ele tem ainda espaços de ação. E muita gente está vivendo sob o domínio do império das trevas. Muita gente. Mas quando você prega o Evangelho, o que acontece? Haja luz, ele recebe o Espírito Santo e a Bíblia diz, ele agora é transportado do império das trevas para o reino de Jesus. Meus irmãos, quantos dos nossos amigos precisam ser transportados? Você tem que esperar até o culto de domingo? Você tem que esperar a convidar a pessoa para a igreja? Vai que ele morre antes. Seu amigo precisa do Evangelho amanhã. E o que eu estou dizendo a você hoje pode parecer muito estranho, muito alienígena para o seu estilo de vida, porque você nunca se imaginou ganhando seus amigos para Jesus. Você nunca se imaginou pregando o Evangelho para eles. Você nunca se imaginou presenciando a libertação deles, a olhos vistos, do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Uma outra coisa que vai acontecer quando você abrir a sua boca pregando o Evangelho, é que você vai multiplicar um poder que já existe em você. Deixa eu explicar. Talvez o evangelista Billy Graham é considerado o maior evangelista do século XX. Ele, que ainda vive, está bem velhinho, era considerado o pastor dos presidentes americanos. Um homem que pregou no mundo inteiro, encheu estádios. Pessoas queriam ouvir Billy Graham. Por que queriam ouvir? Por que queriam? Quando eu nunca tinha ouvido uma mensagem dele, eu ficava pensando assim, ele deve ser um pregador elaborado, ele deve ser um cara cheio de onda. E eu vi uma pregação dele, que foi feita na Argentina. Eu falei, peraí, mas é muito feijão com arroz. É muito simples, é um negocinho, tá aqui, primeiro ponto, segundo ponto. Quem quer aceitar Jesus? Puf. Pessoas no mundo inteiro foram alcançadas pela mensagem de Billy Graham. Mas você já parou para pensar que a pessoa que ganhou o Billy Graham para Jesus talvez nunca teve a mesma influência que ele? Talvez nunca viajou o mundo, talvez nunca alcançou tanta gente. Mas um dia, essa pessoa abriu a boca e pregou o Evangelho para Billy Graham. E ela, num certo sentido, também alcançou vários países. Porque ela ganhou uma pessoa que ia aonde ela jamais iria. Talvez você nunca vai pregar num presídio. Mas quem sabe você vai ganhar pessoas que vão a presídios.
Talvez você nunca vai pregar para reis e poderosos, mas você vai ganhar uma pessoa que vai a reis e poderosos. Quando você abre a sua boca, você está multiplicando um poder que já existe em você. Jesus Cristo disse: recebereis poder. Pregue o evangelho e veja esse poder multiplicado. Veja esse poder multiplicado. Mas em relação a você mesmo, a coisa mais importante que vai acontecer é que você vai estar obedecendo a Deus. Um crente que não prega o evangelho, nós temos que dizer, ele está em desobediência. Como é possível saber que pessoas estão se perdendo? Como é possível saber que pessoas vão se dar mal eternamente? Como é possível saber que pessoas estão sedentas? Alguns estão prontos, estão preparados. Deus armou um cenário na vida deles, de maneira que se você pregar o evangelho da verdade, há um acolhimento. Como é possível saber disso e não falar para ninguém? Como é possível que sejamos tão egoístas e transformamos nossas vidas numa atividadezinha de vai para a igreja, vai para casa, vai para a igreja, vai para casa, vai para a igreja, vai para casa. Enquanto que Jesus disse, vocês receberam um poder e vocês vão ser as minhas testemunhas. Mas como pregar o evangelho se você não souber o que é o evangelho? Infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas pregam seus sistemas, não o evangelho, seus sistemas. Até você mesmo, quando quer pregar o evangelho, você fala assim, vamos para a minha igreja. Isso é importante fazer, mas isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é mostrar ao ser humano a sua real situação diante de Deus e quem é que pode libertá-lo. É mostrar que ele devia uma conta enorme e essa conta foi paga por ele. É mostrar que ele merecia a morte e o inferno e alguém morreu no seu lugar. Isso é pregar o evangelho. Muitas pessoas não pregam o evangelho porque elas não sabem o que é o evangelho. Seus pais botaram na cabeça deles que eles eram crentes. Você é crente? Menino, psh, você é crente. Aí pronto, o menino acreditou. E eu converso com pessoas, não, eu sou crente desde que nasci. Eu falo, não. Ninguém é crente desde que nasceu. Você não é não. Mas eu nasci numa família de crente. Digo, então se eu nascer no aeroporto, eu sou um avião? Não. Quem nasceu crente? A conversão é pessoal. Você tem que ter a sua própria experiência com Jesus, seu próprio arrependimento de pecados. E muitas igrejas estão cheias de pessoas que não conhecem o evangelho. Eu vejo programas televisivos. E eu vejo às vezes igrejas inteiras sem nenhuma Bíblia. Como vão conhecer o evangelho sem Bíblia? Tem uma dessas igrejas que as pessoas falam assim, não, o nosso apóstolo recebe diretamente de Deus e ele diz que nós não precisamos usar a Bíblia, porque ele recebe diretamente de Deus e ele transmite para nós. Tem um caso de uma moça que foi xingada numa igreja dessa porque ela entrou com uma Bíblia. Ela não teria capacidade de entender, porque o nosso apóstolo é que recebe de Deus. Você conhece o evangelho? No meu primeiro ano de ministério, comecei em 1990, no ano do impeachment, no ano da eleição, da posse do Fernando Collor de Mello. Eu recebi um telefonema e disseram assim, olha, tem uma pessoa, um americano, ele pagou um curso para você. O nome do curso é Evangelismo Explosivo. Eu tinha ouvido falar desse negócio, falei, já vou. Esse curso foi criado numa igreja dos Estados Unidos, na Flórida, em Fort Lauderdale, um pastor presbiteriano chamado James Kennedy. Ele criou esse curso porque ele ficou apavorado com o que ele ouviu das pessoas da igreja sobre o que era o evangelho.
ele resolveu fazer 2 perguntas para cada pessoa da igreja. Visitar as pessoas de casa em casa e fazer 2 perguntas. A primeira pergunta era assim: se você morresse hoje e você chegasse no céu e Deus dissesse: por que eu devo deixar você entrar aqui? Ele ouviu respostas absurdas. A sua igreja, a Igreja Presbiteriana de Fort Lauderdale, a sua igreja. Depois veio a segunda pergunta: você já chegou a um ponto em que poderia afirmar com certeza de que se morresse hoje estaria no céu com Deus? Ele também ficou assustado. Pessoas diziam não, outros diziam assim: eu nem creio que ninguém possa dizer isso. Uma igreja supostamente cristã, cheia de gente, que não tinha coragem de dizer: eu estaria no céu com o meu Deus. Eu estaria no céu com o meu Deus. Quando ele viu, ele disse: meu Deus, as minhas ovelhas estão perdidas. Elas não conhecem o Evangelho. E aí ele criou esse método, entre aspas, para pregar o Evangelho para crentes, para explicar para os crentes o que era o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você já conhece o Evangelho? Ou você só está na igreja? Quando você conhece o Evangelho, ganhar é uma palavra-chave no seu vocabulário. Ganhar é uma palavra-chave. Quantas vezes Paulo usa a palavra ganhar? No versículo 9 ele diz: ganhar o maior número possível. Versículo 19. 1 Coríntios 9, 19. No versículo 20, ganhar os judeus. Ainda no versículo 20, ganhar os que vivem debaixo da lei. No versículo 21, ganhar os que vivem fora do regime da lei. E no versículo 22, de todos os modos, salvar alguns. Quando você conhece o Evangelho, você quer que outras pessoas também conheçam. Se você não está nem aí, é porque talvez você ainda não conheça o Evangelho. Ou então, você esfriou. Você, quando conheceu Jesus, você queria que outras pessoas conhecessem Jesus, mas o tempo foi passando e você esfriou. Simplesmente esfriou. Eu quero pedir para você baixar a sua cabeça agora, porque eu quero fazer uma oração para que Deus reavive a chama, o desejo de ser, como Spurgeon dizia, um conquistador de almas. Cadê aquele conquistador de almas? Cadê aquele pescador, aquela pescadora de almas? O que aconteceu? Morreu? O que houve com o interesse de trazer pessoas a Jesus? Eu não vou pedir para você levantar a mão se você quer essa oração. Eu vou deixar que você resolva com Deus, no seu coração, que decisões você está tomando hoje, em relação ao fervor, ao fogo de anunciar o Evangelho simples, o Evangelho de Jesus Cristo, para as pessoas que precisam conhecê-lo. Vamos orar. Nosso Deus, estamos aqui hoje à noite, meu Pai, refletindo, tu sabes, sobre a importância de levar o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados, para outras pessoas. Vivemos, tu sabes, meu Pai, num período tão confuso, dias tão confusos, em que o Evangelho é confundido com tantas outras coisas, e que nós mesmos já estamos às vezes envergonhados, no meio dessa confusão, de apresentar o Evangelho simples, o Evangelho à moda antiga, que coloca o pecador no seu lugar e lhes mostra Jesus Cristo como sendo a solução, como sendo a sua salvação, através do seu sangue derramado para pagar por cada pecado que nós temos cometidos.
e para anular os efeitos eternos do pecado sobre a nossa vida. Meu Deus, eu quero te pedir que tu reacendas naqueles que estão agora diante de ti com um coração sincero, dizendo: reaviva em mim, Senhor, essa chama, que tu reacendas essa chama, que tu dês, meu Pai, aquele amor pelas almas que é necessário para que alguém se importe e diga: ei, Jesus Cristo morreu por você. Ainda há tempo para você ouvir isso, ainda há tempo para você levar essa mensagem a sério. Que pessoas aqui saiam com o desejo de dizerem isso aos seus amigos, mais do que trazerem para a igreja, mais do que falarem sobre a sua denominação, que lhes mostrem Jesus Cristo. Nós pedimos também, meu Pai, por aqueles que talvez a primeira vez que tiveram contato com o Evangelho foi hoje. Que o Evangelho exploda nos seus corações, que o Evangelho, como a dinamite de Deus, entre e destrua estruturas antigas, situações que ela considerava indestrutíveis, que desamarre correntes, que quebre cadeias do mal, que lhe impediam de ver o quanto o Senhor os ama e o quanto o teu Filho fez um sacrifício perfeito por eles na cruz. Que se arrependam, que entreguem suas vidas a Jesus, que sejam batizados e que deem muitos frutos e que ganhem almas para Jesus, mostrando Jesus Cristo. Que cada um de nós, Senhor, possa ter essa mentalidade: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.